Amém e amém. Glória a Deus. Voltamos agora para o momento da palavra com vocês, para dar sequência aqui no Santo Culto. Ó, vai deixando seu like e compartilhando aí com seus contatos. Antes da palavra, vou deixar para vocês, como sempre, o recadinho das ofertas, dos dízimos, das coletas, para você que quer contribuir com o canal. Nós temos muitos atendimentos para fazer. Queria pedir um reforço da Irmandade para a gente conseguir sanar com todos esses compromissos. Agora, na segunda-feira, nós temos o pessoal da edição para pagar, da Creative SB, então quero pedir um reforço de vocês aí para a gente sanar esses compromissos, tá bom? Vamos ouvir então o anúncio das ofertas, vamos lá. A paz de Deus, povo de Deus, Deus que abençoe grandemente a sua vida, e você que deseja ofertar aqui para ajudar o canal da Hora da Bênção a continuar a levar a mensagem do Evangelho, nós vamos deixar aqui os dados bancários. A nossa chave do Pix, o nosso e-mail, que é contato@horadabenção.com.br. contato@horadabenção.com.br. E o nosso celular, que é o 011 91488 3827. Para você que deseja fazer depósito direto no caixa, é no Banco Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é pessoa jurídica, e a conta corrente é a 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção, tanto o depósito quanto as duas chaves do Pix, o e-mail e o celular. Toda ajuda será bem-vinda para que nós continuemos a levar a palavra e continuemos a fazer também os atendimentos aos necessitados, como vocês têm acompanhado nos nossos vídeos aqui. Que Deus retribua em muitas bênçãos e nós contamos com você para que nós continuemos com esse trabalho tão bonito que Deus tem preparado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Louvado seja Deus. Vamos agradecer então pelas ofertas, para irmos para a leitura da palavra? Senhor, nós te damos graças pela contribuição do teu povo que tem ajudado na expansão do evangelho, também na ajuda e no atendimento daqueles que mais precisam. Senhor, não deixa faltar o pão de cada dia na mesa dos teus filhos. Não deixa faltar a tua bênção, não deixa faltar a tua providência, e que em tudo o teu nome possa ser glorificado, Senhor. Pois a nossa vida é para a glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler então, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Nós leremos aqui no capítulo 7, no versículo 18. Mas deixa eu acertar isso aqui para vocês. Versículo 28, irmãos. Desculpa, peraí que eu coloquei errado aqui. Deixa eu arrumar para vocês. Troquei o 2 pelo 1. Pronto, versículo 28. Peraí, também não é isso. Que é a autoridade de Jesus. Aí, tinha salvo errado aqui, misturei uma palavra com outra, mas tá tudo certo. Autoridade de Jesus. São 2 versículos apenas, o versículo 28 e o versículo 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Só até aqui, amados. Amém. Senhor, está diante de nós a tua palavra que é vida para nós, que é mais doce do que o mel. Que ela venha alcançar todos os corações e que haja dispensação da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, glória a Deus por mais essa noite, nós estarmos juntos aqui, Deus ter preparado de nós nos reunirmos para glorificar o Senhor, para falar das suas grandezas, da sua graça. E como isso é bom, né? Como isso traz para nós alegria, como isso traz para nós conforto, refrigério para as nossas almas, pela oportunidade de estarmos juntos na presença do Senhor. Aqui, irmãos, nessa passagem, Mateus relatava uma parte
dessa trajetória, como Lucas, como Marcos e tantos outros, João, relatavam segundo o seu ponto de vista, segundo o que compreendiam daquela missão de Jesus em levar a sua palavra, em levar a sua doutrina, os seus ensinamentos. Entretanto, esses homens também estavam sendo doutrinados, ensinados, admoestados por Jesus. Jesus é o Filho de Deus, e naquela situação ainda era, já era. Então ele já vinha pronto, nele já tinham todos os atributos, todas as qualidades que eram necessárias para aquela missão tão importante. Entretanto, os discípulos não. Os discípulos tiveram uma mudança brusca, uma mudança repentina de ares na sua vida. Veja, Pedro estava pescando num dia e no outro dia estava com Jesus, empreendendo missões e falando do evangelho, de um evangelho que nem ele conhecia ainda de forma aprofundada, que não tinha todo o conhecimento literal que lhe era necessário. É por isso que hoje em dia a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas de Deus. Sim, estudar a palavra é bom? Não, não é bom. É ótimo, é excelente, é maravilhoso. Conhecer a palavra é bom? Não. É maravilhoso, é mais do que excelente. Mas ter a virtude de Deus no coração é muito melhor. Não queremos dizer com isso que o conhecer da palavra deve ser desprezado, mas queremos afirmar, quero afirmar em nome de Jesus, que sem virtude não se pode pregar a palavra de Deus. Sem unção do Espírito Santo, é um livro como outro qualquer, um livro de histórias, um livro contado por homens. Os irmãos vejam, a palavra de Deus foi escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Então há uma grande diferenciação, há uma distância muito grande de um livro literal comum para a palavra de Deus. E sabe qual é essa diferença? É de que aquele que o interpreta, aquele que o lê, aquele que o explica, precisa ter em si a virtude de Deus, precisa da guia de Deus, como uma mata virgem. Se você entrar numa mata virgem sem um guia, você vai se perder. Da mesma forma é a palavra. Bem-aventurado você, irmão, que ainda que conheça as escrituras sagradas de Gênesis e Apocalipse, de capa a capa, de cor, mas o teu coração é renovado pela virtude de Deus em cada um de nós. Por que a palavra sempre disse, e por que ficou escrito que a letra mata e o espírito vivifica? Não quer dizer com isso que não devemos estudar, que não devemos aprender e nos aprofundar nas escrituras. Não. Ele só quer dizer que ela por si só, sem a unção de Deus, não tem eficácia nenhuma. Mas hoje o Senhor está derramando por essa palavra o conhecimento e a unção do Espírito Santo em nome de Jesus. Receba sobre a tua vida a unção, receba sobre a tua vida o conhecimento das coisas de Deus. E os irmãos veem que aquele que estuda a palavra de Deus e que a busca com unção, quanto mais conhece, mais ele tem vontade de aprender. E quando ele conhece as histórias, quando ele conhece os exemplos, quando ela conhece os feitos, a trajetória de Jesus a fundo e de tantos outros personagens das Escrituras Sagradas, ele não traz só em nós uma surpresa de ver como as coisas aconteceram, mas traz em nós uma comoção, uma unção, um quebrantamento de espírito e de coração, porque essa é verdadeiramente a palavra de Deus que vem com unção para comover os corações. É como um livro de escola, por exemplo. Você vai, estuda e aprende o que tem lá nele. Se alguém te perguntar, você vai contar da história que você aprendeu. Mas conta para nós como foi a história da princesa Isabel, que aboliu a escravatura aqui no Brasil. Foi assim, lá no litoral onde a gente é criado, lá na Praia da Lagoinha, em Ubatuba, tem ruínas ainda desse tempo. Nós já visitamos algumas vezes, na Ilha Anchieta e outros lugares. Então conta-se a história. E fala, olha, foi assim, ela foi muito importante, porque ela ajudou, então, a libertar os escravos, foi em tal dia, aconteceu assim. Muito bom. Mas conta para mim agora a história do cego de Jericó. Ele foi assim. E aí você vai contando, glória ao nome do Senhor. E aquela história, ela é viva, ela se molda no teu coração, e a pessoa que está ouvindo talvez não seja cega, mas ele também espera um milagre, ele já fala, Deus, o Senhor fez com aquele cego, vai fazer comigo.
Ninguém vai ouvir a história da escravatura e dizer, eu também estou escravizado no vício e a princesa Isabel vai vir lá do céu me ajudar. Não, mas quando fala de Jesus, quando fala da palavra, bendito seja o nome do Senhor. O nosso coração é cheio de fé, é cheio de esperança. Bendito seja o nome do Senhor. É cheio de alegria, irmãos, porque a palavra de Deus tem autoridade, a palavra de Deus tem unção, a palavra de Deus é uma espada afiada de 2 fios que traspassa a divisão da alma com o espírito. Ela vai além da nossa compreensão. A palavra de Deus vai além da nossa razão, vai além dos conceitos, irmãos amados, e das convenções humanas. A palavra de Deus é viva, eficaz, santa, pura e verdadeira. E os irmãos vejam que tem sentido tudo isso, porque as pessoas que ouviram o seu discurso diziam, ele prega com autoridade. E aqui ele falava de doutrina, do que não podia, do que não devia fazer, do que era censurável. Ele não prega como os escribas. Por que os escribas? Naquele tempo, 2% apenas da população sabia ler. Então, quem era um escriba, quem tinha o domínio da letra, era um semideus, era um homem extremamente bem-aventurado. Então os escribas ensinavam pelo conhecimento literal, mas Cristo, aleluia, ensinava e ainda ensina pela virtude do Espírito Santo. E o convencimento que vem pela palavra não te faz ter medo do inferno, te faz ter desejo de entrar no céu. É completamente diferente, irmão. Eu não peco por medo de Deus me pesar a mão. Eu não peco porque eu tenho amor a Deus, eu tenho amor à minha alma, e eu sei que isso entristece ao Senhor. É totalmente diferente. Glória ao nome do Senhor. Por isso que tudo que fazemos é para Deus. Toda a nossa vida é voltada a Deus. E é sobre isso que Deus vem falar contigo. Não faça nada para a igreja, não faça nada para o pastor, não faça nada para o padre, não faça nada para o bispo, faça para Deus. Que as tuas orações, os intentos do teu coração sejam para Deus, para a glória do Senhor Jesus em você, na tua casa, para que apareça constantemente a luz de Jesus Cristo sobre a tua vida. Glória seja dada ao Senhor. E essas pessoas que ouviam esse discurso, eles se maravilhavam porque eles não estavam acostumados com esse tipo de ensinamento. Eles estavam acostumados com a dureza da lei. Olho por olho, dente por dente. Matou, vai matar, roubou, vai ser roubado, tomou, vai ser tirado. E essa lei foi impotente para salvar. Por isso que a doutrina de Cristo, os ensinamentos de Jesus ao seu povo, eles não são de forma impositiva, eles são em forma de convencimento, de amor, de graça. Não adianta você simplesmente dizer que não pode, você tem que explicar por que não pode, porque você não vai estar o tempo inteiro ali para vigiar aquela pessoa, como um filho, dizer, olha meu filho, não usa droga, porque isso te faz mal, você pode se tornar um viciado, você pode se tornar um dependente, e você vai perder o controle da sua vida, mas simplesmente dizer, não pode porque não pode, porque não pode. Enquanto você estiver perto dele, tá tudo bem, mas na hora que você virar as costas, você não vai poder cuidar mais. E esse é o trabalho de Jesus. Entretanto, o Senhor é onipresente. Ele poderia estar perto de nós e, como está, 24 horas por dia nos vigiando. Mas ele não quer isso. Ele prefere estar do nosso lado como amigo, não como vigia. E para ser guarda, não para guardar e vigiar os nossos erros ou pecados, mas para guardar a nossa alma do nosso adversário. Esse Jesus que gosta de enxuriçar, né? A irmã Miriam Proti deu risada que eu mandei esses dias no áudio, falei, enxuriçar, ela falou, ô irmão, tirou do fundo do baú, eu falei, irmão, nós estamos velho. Mas não é esse o papel de Jesus, de bisbilhotar a sua vida, de ficar anotando numa cadernetinha os teus pecados, não, é de te ensinar a fugir da aparência do mal, a resistir ao diabo para que ele fuja de você. Esse é, irmãos, o caminho de salvação, independente de placa, independente de crença individual de cada um, as quais nós respeitamos profundamente, tanto a religião, quanto a crença, quanto a igreja de cada um. Mas o caminho que leva aos céus é Cristo, e é um caminho maravilhoso de convencimento, de entendimento das coisas espirituais,
de compreensão do nosso lugar no mundo. Veja, irmão, como pode alguém servir a Deus que ainda não se conhece? Então, o Cristo, a primeira coisa que ele traz sobre nós é o autoconhecimento. Mas como, irmão? Claro, como que eu vou ter consciência do meu pecado se eu não me conheço? Se eu não sei o que me levou a pecar? Se eu não sei quais foram os caminhos que me levaram até esse mal? Então, Cristo vem, preenche a nossa vida, ensina, fala, deixa eu mostrar para você quem você é. Você acha que você se conhece? Ah, eu me conheço muito bem. Eu vou te mostrar quem você é. Olha aqui, ó. Quando você faz isso, quando você faz aquilo, você se torna ímpio. Você se torna ímpia. Quando você toma esse caminho ruim, você se torna uma pessoa que está afastada de Deus. Mas esse é quem você é. Agora eu quero te mostrar quem eu quero te transformar, para que você passe a ser. E você se reconheça como essa pessoa. Então, por que vem o batismo? Porque eu me arrependo, eu me reconheci, eu me conheci e sei que eu preciso de arrependimento. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a autoridade de Jesus, a palavra do Senhor Jesus, ela vem com poder e glória e a unção do Espírito Santo. O que nós pais temos que fazer continuamente? É falar com meu filho, com o Caio, de 17 anos, dos meus quase 40, ele não viveu o que eu vivi, ele não passou o que eu passei, ele não nasceu na época que eu nasci, ele não foi criado pelos pais que eu fui. Qual que é a grandeza? Eu descer até os 17 dele e tentar entender os seus anseios, as suas expectativas, as suas frustrações, os seus sonhos e descobrir a causa daquele mal que está nos afastando um do outro. Irmãos, o Senhor Jesus faz isso todo dia nas nossas vidas. Imaginemos nós se Deus nos julgasse pela sua santidade. Olha, eu vou julgar o Rodrigo para que ele ou ele faz como eu faço, ou ele vai ser condenado. Quem de nós se salvaria se não fosse a misericórdia de Deus? O que é a misericórdia de Deus? É o coração de Deus na miséria do homem. Qual miséria? Da nossa pobreza, do nosso egoísmo, irmão. Enfim, da nossa individualidade, da nossa vaidade. Glória a Deus nas alturas. E assim nós vamos sendo convencidos, transformados, mudados pelo Espírito Santo de Deus. E essa autoridade de Jesus não é autoridade de uma arma, não é autoridade de uma espada, de uma faca, é a autoridade do amor. Glória ao nome do Senhor. Não tem autoridade maior, irmãos. O amor faz com que nós sejamos amados verdadeiramente, não pelo que temos, mas pelo que somos. O amor tudo vence, tudo supera, tudo contorna, tudo passa, irmãos, porque é o amor. E ele é invencível. Ele é, irmãos, uma muralha intransponível. O amor é mais forte do que a morte. Glória ao nome do Senhor. Tanto é que por amor, Jesus deu a si mesmo como sacrifício vivo para a expiação dos nossos pecados. E o amor dele foi tão grande que ainda depois de morto foi ressuscitado. Glória ao nome do Senhor. Foi tanto amor que a morte não o pôde reter. Desceu ao seio da terra, tomou a chave da morte, da vida, do inferno. E hoje, coroado de glória, está à destra de Deus intercedendo por todos nós. É esse amor que move a nossa vida. É dessa autoridade que nós estamos falando aqui. Então você pastor, você ancião, você cooperador, e pastor e assim por diante, que deseja ter uma igreja sadia, enche a igreja de Deus de amor. Enche a igreja de Deus da palavra, não da palavra letra, da palavra unção do Espírito Santo. Aleluia, o nome santo do Senhor, da palavra do convencimento, da palavra da transformação, da palavra do autoconhecimento, do conhecimento individual de cada um. Não é apontando os erros, não é apontando o pecado, não é pondo de disciplina que você vai fazer com que as pessoas tenham autoconhecimento. É através da oração, do amor, da palavra pregada com amor e com unção. Glória ao nome do Senhor. Irmão, como eu vou fazer para que a Irmandade se interesse mais pelos meus cultos do que pelo pagode? Enche o teu culto da virtude do Espírito Santo, que nenhum pagode, nenhuma balada, nenhuma festa vai ser mais interessante do que o teu culto. Se a igreja está esvaziando, é porque está faltando unção de Deus em você. É porque os filhos estão procurando pão
e não estão achando. E se eles chegam no lugar onde tem pão e não acham, eles vão procurar no outro lugar. E ainda fala para os demais, não, lá não tem pão, não. Glória a Deus nas alturas. Mas que hoje o Senhor trabalhe em todos os corações, essencialmente nos da liderança da igreja. Converte-te a ti primeiro, para depois converter a tua igreja. E o Senhor te ajudará tanto. E você será tão feliz, tão cheio da glória de Deus, que todos que se aproximarem de ti sentirão essa unção, essa autoridade. A autoridade que é o amor. Glória ao nome do Senhor. Então, quero que vocês escrevam aí no comentário. A autoridade é o amor. É o amor de Deus, que é maior de todas as autoridades. Amor esse que é mais forte do que a morte, como já dissemos, e que te fará passar por todas as dificuldades que você tiver que passar. O amor de Deus te levará além daquilo que você acha que suporta. Quando você disser, Senhor, a minha força acabou, o Senhor te diz, não está nem começando. Eu nem comecei a trabalhar ainda na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós veremos com os nossos olhos, irmãos, essa transformação genuína. Por quê? A transformação da letra, a transformação da lei, a transformação da matéria, ela é uma transformação impositiva, como já dissemos. Ela dura um pouquinho de tempo, porque ela não trata a consciência, ela trata, irmãos, a mente, ela faz uma lavagem cerebral, e a autoridade de Jesus não lava cérebro de ninguém, ela transforma o coração, ela faz com que você tenha consciência do que você faz, e você mude as suas atitudes. Por isso que a palavra fala de um culto racional, é um culto que eu sei o que eu estou fazendo, onde fazendo, para quem fazendo e quando fazendo. Glória a Deus nas alturas. Então, irmãos, recebamos essa boa palavra dentro dos nossos corações, e essa autoridade que é o amor, toma a tua vida essa noite, e por onde você passar, haverão portas abertas, e o amor de Deus emanará da tua vida também. Deus seja louvado. Amém.